Estamos no ar. E com que alegria, não, gente? Afinal de contas, cada vez que nós falamos para o nosso planeta Terra, que já está tendo aí já comercializações para visitar a Lua, visitar outros planetas, nós estamos satisfeitos em sermos vistos e termos feedbacks aqui do nosso planeta Terra, da nossa região, da nossa querida Bauru. E, em particular, hoje nós vamos ter um Santo Sérgio e um Padre Milton, que vem falar de temas importantes para nós. Afinal de contas, a Sociedade de São Vicente de Paulo, fundada desde 1833, vem aí lutando, trabalhando para que nós possamos estar mais próximos de Jesus. Cada visita que Vicentino faz a uma conferência, a uma família assistida, nós, com certeza, estamos visitando Jesus. E vamos saber aí sobre eleições do Conselho Metropolitano. O Santo Sérgio Lux vai falar isso para a gente. E do outro lado, o Padre Milton Kameski, né, que vai estar contando para a gente por que setembro é o mês da Bíblia. Qual a importância deste livro mais vendido, mais lido e o primeiro a ser impresso no mundo, no planeta? É isso e muito mais vocês vão ficar sabendo acompanhando a gente aqui, perfeito? Então, muito bem, vamos refletir um pouco, agradecendo desde já o nosso querido amigo, atleta, que inclusive está lesionado, e vamos orar para que recupere o mais rápido possível, para que possa estar conosco lá no futsal, né? Que é o Agostinho Leão. A vida é um eco que você recebe o que emite. Portanto, somos condutores de energia. Se desejamos o bem vem. Se espalhamos amor, o amor fica. Se sorrimos, sorrisos recebemos. Pode demorar, pode não ser sempre, mas se tem uma coisa que a vida faz é ser grata. Desde que desejamos e sejamos fiéis a ela. Se tem uma coisa que o universo faz é ser justo. Desde que sejamos com o nosso próximo, as coisas acontecem. A bondade existe, o amor vence e toda positividade precisa circular. Você que nos acompanha, espalhe essa mensagem. Você vai ver o bem que vai fazer. Falando em bem, gente, vamos aos nossos informes. Como é gostoso a gente participar de algum evento, promover algum evento, divulgar algum evento, e a gente ter um balanço, né? Lógico que esse balanço às vezes demora um pouco, para ser mais calmo, né? Mais devagar. Mas é um balanço, por exemplo, do Cachorro Quente de 2023, promovido pela Conferência São Francisco de Assis e em prol também do Recanto Vicentino de Duartina, que ambas entidades estão ligadas ao Conselho Metropolitano, que o seu presidente vai estar aqui presente conosco. Então, quanto deu esse Cachorro Quente? A receita, R$ 67.796,50. Despesas. Pensa que é tudo ganho? Não, tem coisa que você tem que comprar também, tem despesas. R$ 30.890,23. Qual foi a receita líquida? Com todo esforço, com todo empenho, com todos os vicentinos, com todos os voluntários participando. R$ 36.906,27. É muito, é pouco, não interessa. O que interessa é o nosso agradecimento ao presidente Irineu Doreto e ao tesoureiro José Doreto pela transparência do evento. Se foi muito, se foi pouco, se vai ajudar, se não vai ajudar, foi isso que aconteceu. Quem participou, quem esteve lá, sabe quanto deu, quanto participou, quanto foi importante a sua participação. E esse pessoal que está desempregado?
são mais de 635 vagas de emprego para Bauru em diversas funções do mercado de trabalho. Para isso, basta conferir o site que está aí na tela, que está aí no vídeo, e que você pode, através do nosso programa, se não deu para marcar na hora que apareceu no vídeo, procura lá no YouTube quando o programa for para o ar, o link, né? E você vai saber, então, direitinho quais são as funções que você pode se enquadrar. Perfeito? Agora, uma outra coisa muito importante, gente. Se você é doador de sangue, procure o Hemonúcleo de Bauru. Tem horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 13 horas, aos sábados, das 7 às 12 horas. O Hemocentro fica na Rua Monsenhor Claro, 888, então ali fica no Hospital de Base, como referência, né? É praticamente centro de Bauru. Então, faça a diferença para as pessoas que precisam de doação, seja de sangue, seja do órgão que for. Porque se estamos falando de doação, a vida não nos pertence, mas os nossos órgãos podem ser doados a partir do momento em que autorizarmos, junto aos nossos familiares, e preenchermos o que for preciso preencher, para que esse tipo de oferenda dos nossos órgãos, quando nós não mais podemos utilizá-los, pode salvar vidas. E é esta a mensagem que a gente deixa para você. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. E nós estamos num mês que realmente tem muita coisa acontecendo, né? Tem Semana da Pátria, tem mês da Bíblia, tem gente se preparando aí com o seu currículo para participar da presidência do Conselho Metropolitano de Bauru, tem uma porção de coisa que a gente vai tentar desenvolver na medida do possível aqui dentro do tempo que temos dentro do nosso programa. Antes de mais nada, sejam bem-vindos, tanto o Padre Milton Carrasque, da Paróquia de Santa Rita no momento, como também o presidente atual do Conselho Metropolitano, o Santo Sérgio Luches. Perfeito? Você prefere que eu chame Luches ou Lux? À vontade. Os dois são a mesma. Tem a mesma finalidade? Isso. Mas você gosta mais do Luches ou do Lux? Não, um se chama de Lux, outro de Luches, não quer tudo certo. Perfeito. Uma hora, então, eu vou chamar de Luches, outra hora eu vou chamar de Lux, porque assim eu agrado palmeirenses e corintianos. Tudo perfeito? É luz. Tudo é luz. Tudo é luz. Então tá bom. Luz e santo, olha só que beleza, que configuração formidável. Mas, padre, qual a importância da Bíblia, já que nós estamos no mês de setembro? A Bíblia é um dos livros mais importantes que nós temos no planeta, independente de sermos ou não cristãos. Estamos falando do livro mais vendido no mundo, estamos falando do primeiro livro que foi impresso por Gutenberg, estamos falando do livro que determinou a cultura ocidental, os parâmetros morais de todo o ocidente do planeta. Ele foi definido a partir das Sagradas Escrituras, a partir da Bíblia. Só aí a gente já tem bem claro porque estamos falando de um livro tão importante, historicamente falando. Considerando o aspecto religioso, estamos falando de um livro simplesmente vivo que tem muito o que nos dizer se você quer ter uma vida pautada no caminhar cotidiano, mas com os olhos na transcendência. E a Bíblia tem muito a nos dizer neste sentido, tratando-se de ser um livro revelado que chegou até nós por vontade do próprio Deus.
Já que estamos falando de Deus, vamos falar com o Santo Sérgio ou Sérgio Santo. Xará, eleições do Conselho Metropolitano está chegando aí, não vai ser nesse mês, mas está bem próximo. E eu, então, gostaria de saber quando é que vai acontecer a eleição do Conselho Metropolitano de Bauru e se você pretende reeleição pelo sim ou pelo não da sua resposta, por quê? Conselho Metropolitano de Bauru, né, da Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos, né, eu não posso ser reeleito, né, a gente seria um prazer para a gente, se fosse necessário enfrentar uma reeleição, mas não é possível porque não tem reeleição. Então nós teremos agora no dia 14 de outubro, temos a nossa eleição e temos 4 candidatos, né, esses 4 candidatos já estão com seus currículos já sendo aprovados pelo Conselho Nacional e aí acredito que no dia 14 mesmo nós já teremos aí eleito o novo presidente para assumir no dia 28 de janeiro de 2024. Agora, a nossa língua portuguesa ela é machista. Se eu tenho 4 mulheres e tenho um homem, eu faço a concordância no masculino. O presidente Xará falou que tem 4 candidatos. São todos homens ou tem alguma mulher também? Não, nós temos um candidato que é o Edson, que é aqui de Bauru. Ele hoje é do DENOR, do nosso conselho. A consórcia Eva, que é de Ourinhos, é vice-presidente. Temos o Carlos, que é de Assis, que ele é do Conselho Fiscal, e o Marcos, que é de Marília, né, que é um vicentino lá da cidade de Marília. Perfeitamente. Então, explicado. Isso. São 3 candidatos e uma candidata, que, somando, dão os 4 candidatos aí, que estão com seus devidos currículos. E daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente quais são os trâmites que se define aí o presidente do Conselho, que vai estar dentro deste currículo. Mas, Padre Milton, a Bíblia ela pode ser lida ao pé da letra? Se o for, quais os riscos que se correm? Não, ela não pode ser lida ao pé da letra. Trata-se de um livro que foi escrito em determinadas épocas, porque, na verdade, Bíblia é como se fosse uma biblioteca que se soma 73 livros, né? Divididos entre os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento são 46 livros e o Novo Testamento são 27 livros. Testamento pode ser traduzido por aliança, Antiga Aliança e Nova Aliança. Cada um desses livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada, eles foram escritos dentro de um contexto, dentro de uma cultura. E para você entender esses livros, você precisa colocar o texto dentro do contexto e fazer a atualização considerando o tempo e a cultura atual que nós estamos vivendo. Não fazer isso se incorre em erros terríveis em relação às Sagradas Escrituras. Então, definitivamente não se pode fazer a leitura da Bíblia, dos textos bíblicos ao pé da letra. Por isso que precisa se estudar muito para você poder fazer a interpretação das Sagradas Escrituras. Então, uma coisa é você interpretar as Sagradas Escrituras como faz um exegeta, um biblista, né? Ele precisa ser muito estudado, esta pessoa. E a partir desta interpretação, você produz a teologia daquele texto, considerando o texto dentro do contexto trazido para a atualidade. É um trabalho maravilhoso de ser feito. Muitas pessoas se aventuram a fazer este trabalho, mas faz de forma errada. Então, para você interpretar as Sagradas Escrituras, é preciso muito estudo. Agora, entenda, uma coisa é interpretar os textos sagrados, a outra coisa é você rezar com as Sagradas Escrituras. Aí são coisas diferentes. Mas, definitivamente, você não deve ler o texto e interpretá-lo ao pé da letra. Por exemplo, para finalizar essa resposta,
Jesus Cristo, ele diz nos evangelhos, se o teu olho direito te leva a pecar, arranque o olho e jogue fora, porque é melhor você entrar sem um dos olhos no reino de Deus do que ter os 2 olhos e ser jogado no inferno. Então você tem que ter a forma correta de interpretar esses textos para que não haja pessoas arrancando olhos ou cortando as mãos, conforme sugere o texto sagrado. Os cursos bíblicos, eles ajudam ou são incompletos? Existem cursos e cursos, como existem universidades e universidades. Vamos, por exemplo, pegar um curso de medicina, que estamos falando de um curso que tem que ser por excelência por qualquer universidade. Mas tem universidades que fazem o curso um pouquinho mais rápido e tem universidades que fazem esse curso com muito mais seriedade, profundidade. Também existem instituições que estudam as Sagradas Escrituras com competência, com seriedade, com cientificidade, e existem cursos e faculdades e universidades que fazem esse mesmo curso, mas não com tanta maestria. E quando as paróquias promovem esses cursos? Para as paróquias promoverem esses cursos de formação bíblica, primeiro ela tem que ter pessoas capacitadas para dar esses cursos, né? Mas uma vez promovendo esses cursos, as paróquias das igrejas católicas, ela deve fazer com capacitação, porque se ela não tem pessoas capacitadas para fazer isso, nem deve fazê-lo. Quais os trâmites para se definir o presidente do Conselho Metropolitano, Xará? Bom, para ele ser candidato, ele precisa ter 4 anos de frequência interrupta, né? E o que é essa frequência interrupta? Ele tem que ter um mínimo, né, de 80%, né, de participação, né, dentro do número também de reuniões dentro do ano, né, não vou entrar muito nesse tempo para não prolongar. Então ele tem que estar... Por que isso? Porque tem que ter conhecimento. Mas geralmente quem é candidato já tem seus 10, 15, 20 anos de Sociedade São Vicente de Paulo. Perfeitamente. Agora, é esse critério apenas para o trâmite ou existem outros tipos de exigências para se ser o presidente do Conselho Metropolitano? Bom, primeiro, para ele ser um vicentino, né, ele já tem ele tem que seguir a doutrina católica, né, ele tem que ter ser uma pessoa atuante, uma pessoa que siga, né, os mandamentos, né, para ele se tornar um bom vicentino e ele ter condições de ser um bom líder dentro da sociedade. Aí depois, ele preenchendo todos esses quesitos aí, ele vai para uma eleição, né, onde nós teremos os votantes, que é a diretoria, os presidentes do Conselho Centrais, que vão votar e eleger esse vicentino para ser o presidente. O que consta o currículo por exemplo, se eu vou me prestar um concurso, eu apresento lá um currículo lá dos meus potenciais. Para ser presidente do Conselho Metropolitano, tem que se apresentar um currículo também, que é passado aqui pelo crivo local e depois, finalmente, aprovado ou reprovado lá no Rio de Janeiro, onde fica o nosso Conselho Nacional. Sim, ele passa ele vai preencher, né? Ele tem que ter conferência, né? Para ser um presidente, hoje o ideal é ele ter sido já presidente de conferência, ele presidente particular, presidente do Conselho Central. Aí, a hora que ele chega para ser candidato no Conselho Metropolitano, ele já tem um conhecimento, né, da base, né, de toda a base, como que funciona toda a Sociedade de São Vicente de Paulo. E quando vai para o Rio de Janeiro, lá eles analisam para ver se não tem nada que impede, né, a pessoa dele de ser candidato. Perfeitamente. Só para terminar esse tema, eu sei que o tempo lá está passando, mas é importante a gente não deixar dúvida. As inscrições já estão encerradas, porque você me disse que já tem 4 candidatos inscritos, ou ainda, por ser a eleição dia 14 de outubro, ainda alguém pode apresentar algum currículo? Não, já está encerrada. Já está encerrada. Dentre esses 4 candidatos que você se referiu, já houve algum tipo de desistência ou não? Não teve. São 4 candidatos, realmente, né, que eles, principalmente 3 candidatos, eles praticamente estão envolvidos com a diretoria de hoje, né? 2 diretamente, um é do Conselho Fiscal
e o outro que não é só um vicentino. Então eles têm a missão... Mas que também pertence às Obras Unidas, que é a Vila Vicentina exatamente. de Bauru. Eles são conscientes que eles vão ter pela frente aí, são 21 asilos, que são acompanhados, coordenados pelo Conselho Metropolitano, 3 projetos sociais com crianças, e mais uma Vila Vicentina, e 2.500 vicentinos que faz parte do Conselho Metropolitano. Perfeito. Para quem está imaginando que a Associação São Paulo está morrendo, não está assim ainda na UTI, né? Corre esse risco, se nós não acordarmos e procurarmos os padres e saber quais foram os engessamentos que impediram a troca, a denominação, porque o trabalho continua o mesmo, né? Para que a Sociedade São Vicente de Paulo, que foi fundada em 1833, possa continuar em 2023, 2024 e aí para frente. Perfeito? Muito bem. Voltando ao Padre Milton. Por que o mês de setembro é comemorado como mês da Bíblia na Igreja Católica, diferente da sociedade civil que instituiu o Dia da Bíblia como o segundo domingo de dezembro? Outro absurdo que eu acho é o Dia da Santa, é dia 15 de agosto, da Assunção de Nossa Senhora, e tem que esperar o primeiro domingo mais próximo, ou da frente ou de trás. Mas a pergunta é sobre a Bíblia. Bom, a Igreja Católica instituiu o mês da Bíblia, o mês de setembro, no ano de 1971. A Arquidiocese de Belo Horizonte estava fazendo o seu jubileu, e durante as festividades do seu jubileu, a própria Arquidiocese ela celebrou esse mês como sendo o mês da Bíblia, e a partir daí, então, a Igreja Católica instituiu, a partir de 1971, o mês de setembro como sendo o mês dedicado às Sagradas Escrituras. Por que o mês de setembro? Porque quem fez a primeira tradução da Bíblia para a língua latina, nosso português é originário do latim e grego, mas principalmente do latim, né? Foi São Jerônimo. Ele fez a tradução da Bíblia do grego, hebraico e aramaico. São essas 3 línguas que foram escritos todos os livros da nossa Bíblia. E ele foi o primeiro que fez a tradução do grego, hebraico e aramaico para o latim. E essa tradução ficou conhecida como Vulgata. É a tradução mais antiga que nós temos da nossa Bíblia para o latim, feita pela nossa Igreja Católica. São Jerônimo ele morreu no dia 30 de setembro de 420. Então, como no dia 30 de setembro se celebra a memória da Páscoa de São Jerônimo, então a Igreja instituiu o mês de setembro também em honra a São Jerônimo, o primeiro tradutor da Bíblia para a língua latina, e instituiu o mês de setembro também em homenagem a ele, né? E o fato de, por exemplo, ser o segundo domingo de dezembro aqui pela sociedade civil fica só en passant? Acaba ficando en passant, sim, porque não se celebra, não se comemora, isso é uma instituição cívica, né? A igreja, na verdade, que celebra as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras, na verdade, não deveria ter um dia para fazer a memória dela, né? A Bíblia ela deve fazer parte do cotidiano de todo cristão, particularmente dos cristãos católicos. Perfeito. E quais são as atribuições do Conselho Metropolitano, Xará, em relação aos demais conselhos? Vamos ficar no... Quais são as atribuições do Conselho Metropolitano? Bom, do Conselho Metropolitano... onde ele se organiza, né? Ele coordena, né? Ele vai coordenando, passando todos para os seus conselhos centrais particulares, até chegar nas conferências, como vai ser o trabalho do ano, o que tem que ser feito, a questão das famílias, né? Ele tem que estar sabendo tudo que está acontecendo na nossa base, né? Nas conferências, né? E como está chegando ajuda essas conferências, como está chegando ajuda essas famílias, como está sendo o processo de promoção das famílias. Porque nós não somos simplesmente, sentindo, às vezes fala assim, são os idosos que entregam cesta básica. Não. Nós queremos promover famílias. Nós somos promotor de famílias, né? Então a sociedade... Passam momentos difíceis, como todos nós passamos. E nós hoje, a sociedade, com tudo, é muito organizada nesse sentido. A sociedade hoje, nós temos um controle de tudo que acontece com esses 2.500 vicentinos que trabalham, que estão aí
Isso no Conselho Metropolitano. Isso. Fora os conselhos metropolitanos que existem em São 37 em outros estados do Brasil e que começa com o Conselho Geral lá em Paris. Hoje nós estamos em 154 países, né? Nós temos aqui no Brasil em torno de 300 mil vicentinos, né, espalhados. Nós temos mais de 600 obras e Obras unidas. Obras unidas são asilos, creches e outros fins, hospitais. Nós temos aproximadamente quase 800 obras que são atendidas pela Sociedade de São Vicente de Paulo. Ninguém atende no Brasil tanto idosos quanto a Sociedade de São Vicente de Paulo. Né? E o trabalho da base de ajuda às famílias é distribuída pelo Brasil inteiro. Perfeito. Agora, só é preciso que os dirigentes de conselhos sejam mais sensíveis e mais humildes, que é uma característica da Sociedade de São Vicente de Paulo, e entrar em contato com os padres e os sacerdotes, principalmente os mais novos, os mais jovens, também conhecerem a Sociedade de São Vicente de Paulo, antes de sequer receber um representante que vai lá na secretaria e pede para que seja ouvido, como aconteceu na Catedral de Bauru. Mas tudo bem, vamos para as considerações finais com os nossos agradecimentos e esclarecimentos importantíssimos que obtivemos hoje. Considerações finais, meu querido Padre Milton Carrasque. Bom, em relação às Sagradas Escrituras, a nossa Bíblia Sagrada, eu digo, estamos no mês de setembro, se você quiser conhecer as Sagradas Escrituras, faça esse esforço. Sagradas Escrituras é um livro revelado, a nossa fé é revelada, e se você ama a Deus, Deus se revela através das Sagradas Escrituras. Conhecer as Sagradas Escrituras é conhecer o próprio Deus que se revelou no seu Filho Jesus Cristo, e ele nos deixou o seu legado escrito dentro de uma cultura, dentro de uma época. E esse legado escrito estão nas Sagradas Escrituras. Então, querer conhecer a Deus, procure conhecer a Bíblia. Só que conhecer a Bíblia não fazer de qualquer forma. Estude, vai atrás de pessoas que conhecem para você não ter informações erradas sobre ela. Participe mais das Santas Missas, com as homilias de quem estudam a Bíblia diariamente, né? Para que a gente possa compreender melhor o que é que está escrito ali e ninguém sair com o olho furado e nem maneta por aí pela vida. Perfeito? Exatamente. Muito obrigado, meu querido. Considerações finais, então, do nosso presidente do Conselho Metropolitano, que em janeiro entrega o seu cargo aí para um desses 4 candidatos, que inclusive tem uma mulher entre os candidatos a assumir o Conselho Metropolitano. Dou uma sugestão como considerações finais. Qual é o perímetro de atendimento? Porque esse moço sai de São Manuel para vir dar entrevista para mim aqui em Bauru, né? Sai de São Manuel para vir aqui para fazer reunião em Bauru do Conselho Metropolitano. Mas conta para os nossos telespectadores e também os nossos seguidores do YouTube a extensão do Conselho Metropolitano, que era em São Paulo no tempo em que eu era da Comissão de Jovens ainda. Agora diminuiu, nós dividimos antigamente e até divisa da Bolívia, né? Campo Grande lá. Agora nós estamos no raio, mais longe, né? Em torno de 300 quilômetros. Se a gente começa lá em Botucatu Pereira, vai por Avaré, Fartura, sobe lá para Assis e EP, vem para Lins, Bauru, é um raio, né? Um raio, assim, é bastante serviço, bastante rodado, mas é uma coisa prazerosa. Eu sempre falo assim, através desse trabalho, através do amor ao pobre, né, que a gente consegue ver a figura de Jesus Cristo. Então, é muito importante a oração, como está aqui o padre do lado, ele vai poder afirmar isso aí, mas se eu tiver oração, eu tenho que ter alguma coisa a mais. Eu tenho que estar o amor ao próximo. E Vicentino acredita que, além da oração, nós temos que buscar o amor ao próximo. É ali que a gente vai tentar um pouquinho da nossa santificação para o dia de amanhã. Com certeza. Paulo já falava isso já nos Atos dos Apóstolos. Só a oração isolada da ação ou só a ação isolada da oração não tem significado. Muito obrigado pela presença de ambos. Muito obrigado a você do Planeta que nos acompanha pelo YouTube. Muito obrigado a você que nos acompanha também na TV FIB, através das 2 operadoras que estamos ligados. Até!